O fogo já consumiu 400 mil hectares de lavouras de cana-de-açúcar e os prejuízos para o agronegócio, somente no estado de São Paulo, passam dos 2 bilhões de reais. Sem falar em outras regiões do país que foram severamente afetadas, como o Mato Grosso, onde o avanço dos incêndios também ameaça a sustentabilidade das fazendas. É fato que o setor é um dos mais prejudicados. E para falar desse assunto, nós recebemos aqui no Mercado e Companhia a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, e também o jornalista Marcelo Dias, que fala direto de Brasília. Boa tarde, senadora. Eu queria começar com a senhora, porque recentemente o agro tem recebido muitas acusações sobre os incêndios que atingem o país. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Tem sentido, sendo que o agro é um também dos mais prejudicados? Bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Marcelo, e a todos que nos assistem. Eu acho que estão querendo fazer da vítima o vilão, né? Quem é o maior prejudicado hoje é a agropecuária brasileira. Não só na cana-de-açúcar, que é um prejuízo incomensurável. A cana-de-açúcar não usa fogo há muitos anos, principalmente no estado de São Paulo, onde a cana é colhida com máquinas e o fogo foi banido há mais de 15 anos dessa atividade. Isso é super prejudicial e os prejuízos são incalculáveis. No meu estado, no Mato Grosso do Sul, nós temos lá o Pantanal, e nós tivemos aí queimadas enormes, mas isso é em função da seca severa que nós estamos sofrendo esse ano e da falta de planejamento e incompetência do governo, que não se preparou. O governo federal já sabia dessa seca e ele não se preparou não planejou o que ele precisava fazer. O Brasil é um país continental, é difícil, sim, mas ele podia ter se preparado melhor. No Mato Grosso do Sul, nós fizemos em maio já um documento, né, de uma emergência climática. Depois veio aí a parte fizemos aí depois, quando as queimadas avançaram e começaram a queimar o Pantanal, aí nós tivemos uma outra emergência. E o que o governo fez? Fez muitas reuniões, mas não ajudou na estruturação, né? Nós precisamos de aviões, nós precisamos de brigadistas. Os nossos bombeiros são insuficientes, eles têm trabalhado, Priscila, Marcelo, dioturnamente para conter esses incêndios. E uma outra coisa foi a conscientização da população. Eu não vi nada sendo feito a respeito disso. Uma propaganda, enfim, colocar nas televisões, nas rádios, né? Uma campanha, na verdade, para se conter. Não ponha fogo, cuidado, né? Está muito seco, alguma coisa assim. Não se fez nada. E aí nós vimos aí o que está acontecendo, que o Pantanal teve aí 1 milhão de hectares, mais de 1 milhão de hectares queimados. Você está falando em 400 mil hectares de cana. Nós tivemos no Mato Grosso o eucalipto, cultura do eucalipto sendo queimada também. Enfim, e aí está se falando numa conspiração que não existe, porque o maior prejudicado é o produtor rural em todos os sentidos. Senadora, inclusive ontem, né, à tarde, bem para o finalzinho da tarde, foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados os recursos extras de mais de 500 bilhões aí para serem destinados aos estados que estão com esses problemas. O que eu pude verificar nessa cobertura é que, na maioria das vezes, para esse dinheiro chegar até na ponta, eu não vejo a palavra produtor rural. A gente vê chegar para os municípios, falar do combate aos incêndios, mas esquecem que os produtores rurais também tiveram as propriedades queimadas. Eu fiquei nesse questionamento de entender, na hora que foi aprovado isso pela Câmara dos Deputados, se esses recursos também serão contemplados pelos produtores. A senhora acredita que eles serão suficientes no combate aos incêndios? Eles podem ajudar a estruturar as prefeituras, que muitas não têm nem caminhão-pipa, né? Então, eu acho que nós precisamos ter a união de todos os municípios dos estados com a federação, a união, para que nós possamos, né, ter medidas que convirjam realmente em dar resultados e ações efetivas, e não só blá, 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 reuniões. 514 milhões é muito dinheiro, mas eu não sei se realmente vai ajudar.
e se ele vai chegar a tempo, porque daqui a pouco nós já temos as chuvas começando. E aí, isso realmente vai resolver o problema das queimadas, vai diminuir os focos de incêndio que nós temos aí na região centro-oeste, sudeste, e será que nós vamos continuar aí com as medidas de planejamento para o ano que vem? Isso é muito importante, porque se nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas, ano que vem nós vamos ter seca, quando é que ela vai começar? Será que os estados e municípios serão estruturados para, quando chegar o momento de queimadas, a gente já ter campanhas, enfim, maquinários suficientes para ajudar na contenção, na prevenção desses incêndios? Agora, o produtor rural precisa, sim. Por exemplo, o pantaneiro hoje está desesperado, ele não sabe onde colocar o seu gado. O capim acabou. A queimada foi tão violenta, os incêndios que aconteceram foram tão violentos que acabaram com o capim. E até chover e voltar de novo essa vegetação, onde é que ele vai colocar o gado? Já já nós vamos ter mortalidades muito grandes dos rebanhos dos estados atingidos aí por esses incêndios, principalmente o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Qual é a política pública que vai ser colocada para que esses produtores tenham a capacidade de manter os seus rebanhos, porque também eles precisam de recursos para levar esses rebanhos, às vezes, para fora do Pantanal, levar para a área de serra, né? Ou eles terem como dar algum tipo de suplementação e manter esse gado nas suas propriedades. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos, sim, de uma política pública para o produtor rural manter o seu rebanho e não deixar que essas propriedades fiquem também sem o boi, que ele vai ser importante lá na frente, né? Para o produtor rural manter a sua renda, os seus funcionários, enfim, a sua atividade rural.